Olá, gente, bom dia. Estava escutando um vídeo na internet de um novo canal que eu não conhecia e eles estavam falando sobre aquele famoso discurso do Elder, não é Elder, desculpa, do Brad Wilcox, que todos já sabem quem é, né? Aquele que dá lindos ensinamentos aos jovens da igreja. Por que eu digo lindo rindo? Porque são discursos, são aulas, né, de homofobia, de racismo, de ódio e de muita ignorância, tá? Muita ignorância. As palavras dele são de alguém que viveu na bolha por muito tempo e já está pensando como na bolha. Até eu achei interessante que um comentário que eles fizeram, que eu até aumentei ele na minha mente, eu até entendi um pouco mais, ficou claro na minha cabeça, que todos dizem, né, que todos saíram dizer que a igreja, ela eliminou parte daquela aula dele para os jovens na internet, na página oficial da igreja, porque a igreja subiu aquela aula na página oficial da igreja. Mas o que aconteceu, que eles em seguida eliminaram a parte onde ele está falando sobre os negros, né? Onde ele está questionando, está ensinando os jovens a não perguntarem por que os negros não tinham sacerdócio, e sim porque os brancos não tiveram por toda a época da apostasia. Bom, a igreja tirou parte daquela informação, mas vocês sabem que tudo que sobe na internet voa como penas no vento. Ninguém mais consegue deter, né? Já todo mundo viu o vídeo dele falando assim. Ele ensina os jovens como tem que pensar, como tem que perguntar, que não pensem isso, que não pensem aquilo. Bem manipulador aquela aula que ele deu para os jovens. Mas eu estava pensando numa coisa, né? Ele disse que as pessoas, quando vão sair da igreja, têm que pensar antes que vão perder tudo o que tem. Vão perder tudo. Do melhor da sua vida, vão perder tudo se saírem da igreja. Daí fico pensando, esse Brad Wilcox, ele tem mais de 60 anos, né? Para ele, tudo que é mais importante na vida é uma coisa. Os jovens que estavam assistindo a aula dele, que eu não sei mais ou menos a faixa etária daqueles jovens, mas eram jovens. O que pode ser tudo para um jovem e o que pode ser tudo para uma pessoa de mais de 60 anos de idade? Não é a mesma coisa. As coisas já não têm a mesma importância para o Brad Wilcox, mas tem muita importância para os jovens. Se ele perguntasse para mim hoje, você perdeu tudo quando saiu da igreja? Espera aí, Brad Wilcox, espera aí. Tudo o quê? Porque o que é mais importante para mim hoje é passar tempo lindo com a minha família, com os meus filhos, dar atenção para eles, o fim de semana ter somente para eles e para minha casa. Hoje eu priorizo tudo que é da minha família e da minha casa. Tá? Eu priorizo fazer uma cortina na máquina de costura para minha casa que visitar alguém, por exemplo. Eu priorizo ali o entorno meu, que é a minha casa, meus filhos, meu marido, eu priorizo isso. O jardim, né? Nosso mascote, que é um cachorrinho, o Terry. Eu priorizo tudo que é da minha casa hoje. Então, quando eu saí da igreja, eu não perdi nada. Porque as coisas que a igreja significava para mim, hoje não tem nenhuma importância. Justamente por isso que eu saí da igreja. E o que poderia ser mais importante para aqueles jovens? Ter os seguidores no Instagram, no Twitter ou no Facebook, para aqueles jovens um pouquinho maiorzinhos, que o Facebook é para as pessoas um pouco mais, que tem um pouco mais de idade. Mas o que pode ser? TikTok, né? Então, eles vão pensar, peraí, se eu sair da igreja, eu vou perder meus seguidores no TikTok? Não. Então, eu acho que ele ficou meio perdido nessa colocação dele, que se a pessoa sair da igreja, ela vai perder tudo. Tudo o quê? Tudo o que é importante para a pessoa, eu deduzo, né? Eu assumo.
E o que é importante para mim não é o mesmo importante para o Wilcox. Agora, ele poderia ter falado, se vocês saírem da igreja, vocês vão perder tudo relacionado à igreja, né? Os amigos religiosos que estão lá na igreja não vão continuar com você. A maioria se dissolve. Uma pequena parte dos ex-mormons que eu conheço mantém as suas amizades com os membros ativos. Quase ninguém. Então, o que é importante para um jovem hoje seria ter amigos, mas muitos dos jovens hoje, eu acho que a maioria dos jovens mormons, eles têm mais e melhores amigos fora da igreja do que lá dentro da igreja, tá? Corrijam-me se não é assim. Os meus filhos, eles nunca tiveram amigos de verdade dentro da igreja. E quando a gente sai da igreja, porque aquilo lá não tem mais importância, porque aquilo lá deixou de ter valor para nós, porque descobrimos que aquilo não é verdadeiro e não é certo, que é tudo uma mentira, realmente a gente não perde nada quando sai da igreja, né? E depois outra coisa que ele falou que o único lugar, a igreja é a única cristã, né? A única que mantém o cristianismo. Espera aí, Brad. Você nesse ponto também está mentindo muito grande, uma mentira enorme, porque a igreja mormon, se tu vai analisar o cristianismo bíblico, né? Se tu vai analisar o cristianismo da fonte, que é a Bíblia, que é o Novo Testamento, a igreja mormon, ela foge do cristianismo muito, mas muito. Principalmente na questão de Cristo ser o centro de tudo. A igreja bota o nome dele na igreja, a igreja bota a imagem de Cristo, que recentemente a igreja colocou uma imagem que nem era dela, era do catolicismo, lá para ser o logo principal da marca Mormon, mas a igreja tem como figura central do mormonismo é Joseph Smith, mas sem dúvida. E em Utah é Brigham Young, que nem sequer era o profeta que Joseph queria que tomasse o lugar dele. Podia ser o filho mais velho dele, podia ser... agora eu não lembro bem o nome daquele outro elder que Joseph chegou a falar que poderia assumir o lugar dele, mas jamais Brigham Young, ele assumiu porque ele quis. Então, as figuras importantes da igreja é Joseph e Brigham Young, que é o início da igreja, é o fundamento da igreja, e o livro de Mormon. Nem a Bíblia não é, nem o Novo Testamento não é, nem as palavras de Cristo são o mais importantes. Por isso que a igreja ficou conhecida desde o princípio como a igreja Mormon. Tá? Então, eu fiquei pensando nessas coisas, né? O que a gente perdeu? Olha, eu conheço tantos ex-membros, tantos, e nenhum deles sofre pelas coisas que perderam na igreja, estão super contentes. O que tinha lá ficou lá, por isso a gente saiu de lá, porque aquilo não tem valor. E o que a gente gosta, a gente não perdeu. A minha família, a minha casa, a minha vida fora da igreja, eu não perdi nada, eu ganhei, porque eu ganhei mais tempo para estar com eles, tempo de qualidade, e é isso. Tá? Essas coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Um beijinho. Vamos esperar o sorteio para a Copa do Mundo de Futebol, não é? Agora, em 1 hora, vão estar sorteando com quem vão jogar cada seleção.